O Inter começa a semana se aproximando de mais um reforço. Trata-se de Alan Rodrigues, jogador de meio-campo que encaminhou a sua chegada ao Internacional. Quero falar também sobre reforços que vêm do departamento médico para a sequência do Inter no Campeonato Brasileiro e as novidades que o técnico Roger Machado deve apresentar no duelo contra o Ceará no próximo domingo no estádio Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal. Quero atualizar as últimas informações do Internacional e vamos pra cima, né? Afinal, o Colorado ganhou no final de semana, subiu na tabela de classificação. Teve uma galera aí que levou 4, né? Foi goleada aí, vai começar a semana de cabeça cheia. Mas não é sobre isso que a gente vai tratar aqui, né? Afinal, o Inter, né, joga só no próximo domingo contra o Ceará. O Inter 13º colocado, 14 pontos. Então deu uma bela... escapada ali, né, da parte de baixo da tabela e tem uma sequência boa para pensar em coisas maiores. Vamos falar sobre isso em nome da Gigante Veículos. Onde está o teu carro novo? Bora começar, né, segunda-feira com o pé direito, chamando a turma da Gigante Veículos no WhatsApp que eu estou deixando aqui na tela e também na descrição do vídeo, ou seguindo, né, a Gigante no @Gigante Veículos lá no Instagram, onde você fica, né, por dentro dos carros que estão chegando na loja, ou troca uma ideia ali no direct mesmo, chamando eles, né? Ó, tô afim de um carro assim, assim, assim. Eu tenho certeza que eles vão achar o teu usado na troca e a certeza de fazer um melhor negócio é com a galera da Gigante, tá bom? Então, Gigante Veículos lá em Capão da Canoa, referência, né, neste tipo de segmento há mais de 10 anos, tá certo? Turma, vamos atualizar as últimas do Inter, porque o nosso tema principal aqui do vídeo é Alan Rodrigues, jogador, né, que a gente já vem falando aqui há bastante tempo, 25 anos de idade, jogador, né, uruguaio que joga no Argentino Júnior, e temos novidades sobre essa negociação. Afinal, ontem, o Alan Rodrigues, que é capitão do Argentino Júnior, não ficou sequer no banco de reservas no empate em 0-0 contra o Boca Juniors na abertura do Clausura, né, que é a segunda parte do campeonato argentino. O Alan Rodrigues, né, não está lesionado, não estava suspenso, ele ficou fora em virtude da negociação que ele tem encaminhada com o Internacional. Eu tenho apurado algumas questões e não consegui ainda o valor exato da proposta do Inter. Mas ontem aqui no canal mesmo eu trouxe que o Inter no domingo faria uma nova proposta e a derradeira. O Inter fez 2 ofertas que foram recusadas pelo Argentino Júnior. E essa terceira, ela trataria de um percentual menor, tá? Qual é a situação do Alan Rodrigues? Ele pertence 50% ao Argentino Júnior e há um acordo muito parecido com o que o Inter fez com o Real Betis envolvendo o Johnny, com o Boston River, que foi o primeiro time aí, além do Defensor, né, que jogou o Alan Rodrigues. Eles têm 50% de mais-valia do jogador, ou seja, ele foi vendido a $1,5 se eu não estou enganado. Então, qualquer valor acima disso, né, 50% fica com o Boston River. Então, há um terceiro clube envolvido aqui nesta negociação. O que me disseram é que a proposta ficará entre 3 e $13,5, com o percentual menor. Existe a possibilidade do Inter, por exemplo, pegar apenas os 50% do Argentino Júnior, ficar só com 50%, ou até mesmo um valor menor, e o Argentino Júnior ainda ter um percentual maior aí do Alan Rodrigues. Por exemplo, o Inter pega 40% e o Argentino Júnior fica com 10%. E o Boston River fica com o restante. Existe esse mundo, tá? Não tenho maiores detalhes ainda para trazer para vocês, mas o que eu sei é que a negociação está encaminhada. O Alan Rodrigues é aguardado em Porto Alegre para esta semana, quem sabe até com a possibilidade de estrear contra o Ceará, dependendo de quando chegar aqui no estádio Beira-Rio, ou contra o Santos, né, na próxima semana. E bom, o Inter começa a reforçar de fato o seu time numa posição nevrálgica, carente, né, que o Inter tem hoje o Bruno Henrique, que até acho que fez um bom jogo contra o Vitória, mas a gente sabe, né, que ele não vai suportar o calendário inteiro e a gente precisa, né, de mais dinamismo ali naquele setor, e a gente está trazendo, né, um jogador de 25 anos, capitão da sua equipe, e que eu tenho certeza que vai agregar muito aí ao Internacional. Então, Alan Rodrigues é mais um jogador que deve estar chegando, o 10º estrangeiro do Inter, ou seja, né, na lista de relacionados alguém vai sobrar. E eu me arrisco a dizer que o Oscar Romero é o mais candidato, né? Claro, tem muita lesão, convocação, suspensão, mas no momento, né, o Inter reúne os 10 estrangeiros à disposição, caso o Alan Rodrigues chegue aí nos próximos dias. Gostou do reforço? Já deixa teu comentário aqui, que é sempre muito importante
no canal, tá certo? Turma, contra o Ceará, que inclusive ganhou, né, o clássico contra o Fortaleza, 1-0, né, afundou o Fortaleza dentro da zona do rebaixamento. O Ceará que vem fazendo uma boa campanha dentro do Brasileirão, nesse momento é 9º colocado, né, 18 pontos. E, bom, vem numa sequência já de 4 jogos sem perder, né, dentro do campeonato, ou melhor, 2 jogos sem perder dentro do Campeonato Brasileiro. E, bom, o Inter espera ter o retorno do Bernabéu, o que para mim é uma baita notícia, né? Um reforçaço, afinal, né? No jogo contra o Vitória, o Roger optou pelo Vitor Gabriel, que é um lateral de origem, mas a gente sabe que ele é muito melhor como um zagueiro. E, cara, o Bernabéu, né, não só não jogou contra a equipe do Vitória, porque, né, houve vamos dizer, um perfeccionismo do departamento médico, né, para não ter o risco de estourar mais o Bernabéu, então ter uma semana mais leve, trabalhar, né, mais um reforço muscular, e a tendência é que ele jogue. E com isso o Roger poderia repetir 10 jogadores e trocar apenas, né, o Cleiton Sampaio pelo Bernabéu. Então a provável escalação, se nada acontecer durante a semana, tem o Rocher no gol, que foi para mim o melhor jogador em campo do Inter, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabéu, Thiago Maia e Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley Carboneiro e na frente o Rafael Borré. Outro jogador que deve ficar à disposição é o Ronaldo, né? Jogador que esteve suspenso, né, no duelo contra a equipe do Vitória. A gente contesta o Ronaldo, né? O Roger gosta muito desse jogador, mas é mais uma alternativa, né, que o Inter ganha para o setor de meio campo. Então são alguns pontos aí que o Inter tem para esse duelo que vale muito, né? O Inter pode, por exemplo, né, se vencer o Ceará, ir a 17 pontos. E aí pode ultrapassar Grêmio e Corinthians, que na próxima rodada, o Grêmio, por exemplo, joga contra o... Cadê o Grêmio aqui? É que os times jogam no meio da semana, né? Então também tem um prejuízo, né, nesse aspecto envolvendo o Inter, né? O Corinthians, por exemplo, joga contra o Ceará na quarta-feira, né? Vai ter um desgaste do Ceará. O Grêmio joga contra o Vasco da Gama, né, em São Januário. E o Corinthians, depois disso, ainda, né, tem mais um duelo, né? Então ele pode fazer 6 pontos, né, nesse jogo. O Corinthians que perdeu ontem para o Red Bull Bragantino, mas o Corinthians joga contra a equipe do São Paulo no estádio Morumbis, né? Um clássico, então o Inter fica de olho para tentar subir aí na tabela do campeonato, mas a tabela é o que menos importa no momento, né? O Inter tem que seguir pontuando para seguir, né, saindo dessa zona incômoda, tá certo? Não esquece de palpitar na KTO.bet.br. Ontem eu pontuei mais de 30 pontos na Liga do Milhão, hein? Então segura o colarzinho, né? Consegui pontuar nos jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino. E hoje tem mais uma rodada, né? Tem Juventude Esporte jogando no Alfredo Jaconi. Acho que o Juventude ganha esse jogo aqui, tá? Então o meu palpite é esse, vitória do Ju. E tô palpitando também, gente, na vitória do Atlético contra o Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro, tá bom? Esses os jogos de hoje, então vai lá, lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, tá certo? Aquele abraço, turma, a gente se vê, fui!